Bom, hoje é sexta-feira, 25 de outubro. Vamos lá, o Fórum Mídias. Vou começar, viu, Ivan, com repercussões na imprensa internacional de alguns acontecimentos. Começar pela eleição americana, uma decisão tomada pelo bilionário Patrick Soon-Shiong. Ele é o dono, ele comprou o Los Angeles Times. E apesar do nome, ele é de família coreana, mas ele é nascido na África do Sul. E aí ele é inventor de uma droga contra o câncer. Assim ele fez os seus bilhões e aí comprou o Los Angeles Times. E pela primeira vez na história do jornal, neste ano, o Los Angeles Times não fará uma coisa que é muito tradicional nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não foi adotado, né? A Carta Capital faz isso, mas os jornais não o fazem, que é dar apoio a determinados candidatos. Então, o Patrick Soon-Shiong, ele decidiu que o Los Angeles Times não vai apoiar a Kamala Harris, como tradicionalmente um jornal lá da Califórnia faz em relação a um candidato democrata. E aí, a editora de editoriais, que aparece aqui na foto, do Los Angeles Times, ela renunciou, ela pediu para sair, alegando que ele estava rompendo uma tradição do periódico, do jornal. Também nos Estados Unidos, o Donald Trump ontem, viu, Ivan, fez elogios ao Google, porque ao longo dos últimos semanas ele vinha acusando o Google, que é dona da Alphabet, de boicotar a campanha dele. Mas ontem, num evento de campanha, o Google, ele agradeceu ao Google, dizendo que o Google mudou e ele tinha feito. Olha só como funciona o mundo, né? Quando os caras sentem que há uma possibilidade do Trump ganhar, você viu, esse empresário já tirou o time dele de campo. O Google, hoje, a Alphabet, que controla o Google, a empresa, ela está sob ameaça de ser dividida em várias partes por uma ação antitrust do governo americano. E o Trump se manifestou sobre essa ação antitrust, dizendo a gente tem que pensar, etc. e tal. E aí, segundo ele próprio disse no evento de campanha, o Google passou a tratá-lo melhor. Aquele vídeo do Trump no McDonald's, segundo o Trump, o republicano, que é um mentiroso, que a gente nunca sabe o que ele diz é verdade ou não, segundo ele, foi um dos vídeos mais vistos nos últimos tempos nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, vou pular rapidinho para a Venezuela, com a repercussão da decisão do Brasil de vetar a Venezuela. É o Nacional, um jornal ligado à oposição, cita em manchetona, é a grande manchete da Venezuela. Assessor de Lula está se referindo ao Celso Amorim. O não ingresso da Venezuela nos BRICS obedece a uma perda de confiança do Brasil, segundo Celso Amorim falou ao jornal O Globo. Por quê? Nicolás Maduro teria feito uma promessa não cumprida. Bom, obviamente que essa decisão haverá um congelamento praticamente das relações do Brasil com a Venezuela. Não me cabe aqui discutir no Fórum Mídias essa questão de quem tem razão ou não, mas enfim, um congelamento preocupante para as relações dos dois países, porque, por exemplo, o Brasil sediará a COP30 no ano que vem. E o Brasil sempre teve a pretensão também de fazer uma defesa da floresta amazônica em conjunto com os países da Amazônia. E a Venezuela tem uma parte importante. Então, assim, esse congelamento não é bom para o Brasil e nem para a Venezuela. É bom para os Estados Unidos. Né? E agora vamos dar o outro lado, a Telesur. Né? A Telesur, que é governista, destaca: Venezuela rechaça o veto do Brasil para impedir seu ingresso no grupo dos BRICS, dando destaque a um trecho, né? A um trecho. Eu acho que o Mauro já apresentou essa nota hoje mais cedo, mas é um trecho da nota oficial dizendo que o Brasil, através do Itamaraty, não cita o Lula, decidiu manter o veto que Bolsonaro aplicou à Venezuela durante anos,
reproduzindo o ódio, a exclusão e a intolerância promovidos desde os centros de poder ocidentais para impedir, por hora, o ingresso da pátria de Bolívia nesta organização e em uma ação que constitui uma agressão à Venezuela e um gesto hostil. Então, assim, do ponto de vista assim, das relações exteriores do Brasil com a Venezuela, nós estamos com as relações praticamente não cortadas, mas absolutamente congeladas. Eu vou rapidamente para um outro assunto, eu acho que tem tempo hoje, porque o Melo não vem, para falar de vocês de um abaixo-assinado pela decretação de um estado de emergência climática no Brasil. O Vladimir Safari e outros cientistas e intelectuais vão publicar onde está o abaixo-assinado e vou deixar rolar aqui para vocês uma breve entrevista que eu fiz com a Ana Carolina Trindade, uma bióloga que faz parte deste movimento. Vou rodar. Ele é fundamental. O que eles estão pedindo, gente, que o governo Lula assine um decreto declarando emergência climática, a partir do qual tomaria várias decisões. Por exemplo, tomar terras de fazendeiros que promovam queimadas, tá? Então vamos rolar aqui o que a Ana Carolina... O decreto ele é fundamental para a gente ter um horizonte de futuro, né? A gente está aí sofrendo as consequências da emergência climática. Está sendo muito doloroso para todos isso, não só para os humanos, mas também para toda a espécie da fauna e da flora. A gente vem acompanhando aí, né, desde da questão do governo do Bolsonaro, que também teve muitos incêndios, muitos focos de incêndio. Nesse atual governo também, né, a gente viu esse ano aí o mês de agosto ter muitos focos de incêndio. Dezembro superou os incêndios com relação, em comparação ao mês de agosto, o que nos revolta e entristece muito também, né? Porque reconhecendo esse problema, né, de perder tantas áreas verdes de espécies nativas, né? A gente imaginava que houvesse uma ação mais efetiva por parte do governo atual, né, em combater esses incêndios. E a gente tem aí um dado factual, né, através até dos map biomas, de que, em comparação ao mês de agosto, esse índice subiu. Eu posso aqui até trazer para você, veja, a expansão em setembro com relação ao desmatamento, e queimadas e desmatamento. Em setembro, as queimadas aumentaram 90%. Mato Grosso e Pará foram os estados mais impactados, segundo o MAP Biomas, né? A gente tem aí também, todos esses dados que eu estou falando aqui para você, são do MAP Biomas, né? Apesar de nós termos o decreto, né, o nosso manifesto aí coletando assinaturas, né? A gente pretende chegar a 100 mil, e se puder, obviamente, mais, a gente está com 40 mil assinaturas, mas não basta para a gente só assinar isso, né? Que é um reconhecimento por parte da população da necessidade, né? O clamor da emergência climática. Mas a gente também vai ter um trabalho gigantesco com relação às mobilizações nas ruas, né? Porque a pressão, ela tem que vir das ruas também, das manifestações. É isso aí, quem quiser assinar, né, eu coloquei o link, tá? Vocês disseminaram entre os amigos, é uma pressão política que pretende ser feita e tem pouquíssima adesão, vamos dizer, no sentido da mídia corporativa, Ivan, é por isso que eu trouxe esse assunto, porque bate diretamente, confronta diretamente os interesses do agronegócio que manda no Brasil, manda no Congresso, manda em parte do governo, enfim. Então, tem um pouco mais de 40 mil, eles querem chegar a 100 mil assinaturas. Ivan, é com você. Legal, Zenha. Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui esta matéria exclusiva que publicamos na Fórum ontem, uma matéria assinada pelo Henrique Rodrigues,
que é uma denúncia contra o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes, denúncia essa que dá conta da prática de rachadinha, né, além de uso de funcionários fantasmas, né, entre outras irregularidades aí por parte do prefeito Ricardo Nunes. É uma denúncia bastante forte, né? A Fórum entrevistou um servidor da prefeitura que falou, claro, em caráter de anonimato, temendo represálias, mas ele indica nomes e caminhos, né, para se comprovar essas irregularidades, não só irregularidades, mas crimes, né? A rachadinha é o nome que a gente dá para o crime de peculato, né? E, pois bem, essa reportagem foi publicada ontem no nosso portal. Quem não teve a oportunidade de ler ainda, eu vou deixar o link aqui no chat. Inclusive, essa reportagem é acompanhada do vídeo em que tem a entrevista com este servidor fazendo todas essas denúncias, né? Resumidamente, né, este servidor acusa Ricardo Nunes do crime de rachadinha, que é o crime de peculato, né, que é recolher parte dos salários de servidores em troca de cargos, né? Na verdade, o que o servidor aqui está denunciando é que o Nunes criou um esquema, né, na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB, cujo chefe de gabinete dessa secretaria é Eduardo Olivato. Eduardo Olivato é o ex-cunhado do Marcola, aquele chefe do PCC, da organização criminosa, né? O Eduardo Olivato é amigo do Nunes, comanda o gabinete desta secretaria, que é a CIURB, e segundo este servidor, o Ricardo Nunes, ele mantém o controle sobre a CIURB, essa secretaria, mesmo ainda enquanto vice-prefeito. Antes ele se tornou prefeito quando ele era vice do Bruno Covas, né? Segundo este servidor, essa denúncia vai ser apresentada à Polícia Federal, inclusive, né, com todas as provas ali que ele reuniu, né? Bom, segundo este servidor, o Ricardo Nunes, em troca de rachadinha, né, de funcionários da CIURB, indicava cargos, né? Então, o superior recolhia parte dos salários desses servidores e devolvia ao prefeito, né? Isso envolvia também, segundo ele, segundo a denúncia desse servidor, funcionários fantasmas. Enfim, tem bastante detalhes nessa reportagem da Fórum, e ela é uma reportagem muito importante nessa véspera de eleição, e por isso eu trouxe aqui exemplos de outros sites que repercutiram a denúncia da Fórum, né? Um deles, por exemplo, é o Brasil de Fato. Eles republicaram a íntegra dessa denúncia, né? Que é uma bomba, na verdade, contra o Ricardo Nunes. Quem também repercutiu foi o jornal GGN, do Luiz Nassif, né? Tá aí também uma repercussão da matéria da Fórum no GGN. Ricardo Nunes é acusado de rachadinha às vésperas do segundo turno da eleição. Isso também foi repercutido aqui, ó, pelo Diário do Centro do Mundo, né? Nunes praticava rachadinha com o ex-cunhado de Marcola, de servidor de São Paulo. Isso foi notícia também na TVT, no seu jornal da TVT. Denúncias contra Nunes envolvem uso capião e rachadinhas, né? Eu estou trazendo isso para mostrar como uma notícia importante como essa repercute entre os meios alternativos, né? A mídia independente. Então, a gente está falando aqui de DCM, Jornal GGN, Brasil de Fato, TVT, Revista Fórum, e nenhuma linha sobre essa denúncia na mídia tradicional, assim, a mídia corporativa, Folha de São Paulo, Globo, Estadão e companhia, seguem blindando o Ricardo Nunes, né? Quando há uma denúncia importante como essa, né, o que normalmente os veículos de imprensa fazem, né? Repercutem essa denúncia e, claro, buscam outro lado, mesmo que você não acredite nessa denúncia, né? Mas você apura, você investiga, né? Você cita, pelo menos. Isso, para a imprensa corporativa, não existiu, basicamente, né? Então, segue a blindagem aí da mídia tradicional com relação ao Ricardo Nunes,
E aí eu trouxe um exemplo aqui de como a parte da imprensa tradicional trata denúncias contra o Ricardo Nunes, né? Só que é uma matéria da Folha de São Paulo, publicada no início dessa semana. Boulos imita Marçal com acusação sem prova, lacração e aceno a motoboys. Então, Boulos trouxe denúncias contra o Ricardo Nunes em sua campanha, né? Denúncias essas que, algumas delas são inclusive alvo de investigação, como o caso da máfia das creches, né, que é investigada pela Polícia Federal. E a Folha de São Paulo e outros veículos do gênero tratam essas denúncias, né, tentam desqualificar essas denúncias, chamando de acusações sem prova. Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar que não só essa parte da mídia blinda Ricardo Nunes, como tenta desqualificar denúncias sérias que são feitas contra o atual prefeito, né? O atual prefeito, ele é o candidato do Bolsonaro, é o candidato do Tarcísio, mas, para além disso, né, ele é cercado de pessoas, né, na Prefeitura de São Paulo, envolvidas em esquemas, em esquemas investigados, ele é alvo de uma série de acusações. E a Fórum trouxe ontem mais uma dessas acusações, que é uma acusação, uma denúncia muito séria, né, que merece a atenção de todos, afinal a gente está falando da disputa pela prefeitura da maior metrópole da América Latina, né? Quem vai ser o prefeito pelos próximos 4 anos. E se essas denúncias de fato forem comprovadas, e tudo indica que serão, vai ser feito um protocolo de denúncia na Polícia Federal, Ricardo Nunes pode vir a perder o cargo, pode vir a ser preso lá na frente. Aí quem assumiria é o coronel bolsonarista, que é o vice do Nunes, né, colocado lá pelo Jair Bolsonaro dentro dessa aliança. Então, eu reforço aqui essa denúncia da Fórum, para que todos leiam, quem não tiver lido ainda. Tem o vídeo com a entrevista desse servidor que faz essas acusações, e é por isso que eu destaco aqui sempre o importante papel da mídia independente, como eu mostrei aqui, né, Brasil de Fato, Jornal GGN, Diário do Centro do Mundo, TVT, todos eles repercutindo essa denúncia da Fórum, que é importante, você não vai ver na mídia tradicional. Para a mídia tradicional é como se isso não tivesse existido. Vamos ver se o Boulos, porventura, citar essa denúncia hoje no debate da Globo, Azenha, se aí sim isso vira notícia, se isso vira um fato relevante para a imprensa corporativa no Brasil, porque pelo visto não é nada demais, né? Afinal, não tem uma linha sobre essa grave denúncia nesses veículos. Azenha. Ivan, ao que a Folha estava se referindo quando falou que Boulos fez denúncia sem prova contra o Nunes? Você pergunta ao que ele estava se referindo? Sim, a qual denúncia estava se referindo? A Folha de São Paulo? Generalizando, a matéria fala de várias denúncias que o Boulos apresenta ao longo da campanha, né? Ele fala da máfia das creches, ele fala dessa relação do Nunes com a secretaria cujo chefe de gabinete é o ex-cunhado do Marcola, do PCC, né? Enfim, é uma miscelânea de denúncias, todas as denúncias basicamente que o Boulos vem fazendo contra o Nunes ao longo da campanha. Eles citam de forma genérica. Você se lembra quando a Folha de São Paulo deu uma manchete de primeira página, uma entrevista com o hoje preso deputado que denunciou o Mensalão? Me ajuda a lembrar do nome dele, que me fugiu agora. Está na cadeia. A Folha não apresentou provas. Ela simplesmente, aquilo lá foi jornalismo declaratório do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, né? Foi jornalismo declaratório. Dá uma busca aí, se você conseguir achar, exatamente, se você conseguir achar aí na manchete que originou a investigação do Mensalão. Se vocês olharem, falava assim, se eu me lembro bem, acusava o PT de fazer pagamentos mensais de R$30 mil a deputados para que votassem, o que nunca foi comprovado. Então, a própria Folha, que agora diz que o
o Boulos faz denúncias sem prova, publicou a manchete original do Mensalão sem apresentar provas. Achei a manchete, Azenha. Era PT dava mesada de 30 mil a parlamentares, de Jefferson. Essa era a primeira manchete da entrevista. Vocês entenderam, gente? Sim. PT dava mesada de 30 mil a parlamentares, de Jefferson. Jornalismo declaratório sem provas. Isso deu origem ao todo o processo do Mensalão, quando ficou provado que o PT pagou Caixa 2, né? Ficou provado isso. Mas não que comprou voto no Congresso. Não ficou provado que o PT pagava mensalidade, que é o nome Mensalão, para comprar voto no Congresso. Não tem comprovação disso. Mais para frente, nas vésperas da eleição de 2014, a Folha de São Paulo publicou na capa, no alto, do lado esquerdo da capa, uma ficha falsa da Dilma Rousseff. Sim. E aí, sob tremenda pressão da internet, isso aqui, na chegada, hein? Na hora da chegada, a Folha publicou uma ficha falsa, que aí justificou-se dizendo que o autor da reportagem teria recebido pelo e-mail. Quer dizer, você pega um spam que você recebe e publica na capa da primeira página, ou um spam. Só pode ser spam. E aí, quando ficou determinado que aquela ficha não existiu, nunca existiu nos arquivos brasileiros, e depois de uma longa investigação, segundo a própria Folha diz, o que ela escreveu? Olha, não pudemos confirmar nem desmentir esta ficha da Dilma. Ora, Ivan Longo, se você não pode confirmar nem desmentir, você não publica. Concorda comigo? Com certeza. Quando você tem, que nem a Fórum fez, você tem um depoimento de uma pessoa que trabalhava na secretaria. A Folha publicou isso na capa. Então é um absurdo o comportamento. Eles fazem isso porque o Ricardo Nunes é um cara totalmente comprometido com o mercado imobiliário, para não falar de outras coisas aqui de São Paulo, né? Com a mudança do plano diretor, com aqueles anunciantes que ainda anunciam no jornal impresso os seus prédios, os seus empreendimentos imobiliários, justamente para não serem criticados, para não receberem críticas, porque no fundo, esses jornais vão para o buraco, porque daqui a pouco os anúncios serão todos digitais, serão nas redes sociais, né? Mas essas empresas continuam publicando seus anúncios de lançamentos imobiliários na Folha, no Estadão, muito por questão política. Pois é. Não, assim, sempre que há uma disputa política numa cidade como São Paulo, os veículos, a mídia corporativa sempre se debruçam a investigar a vida dos principais candidatos, né, e tudo mais. Fizeram isso com o próprio Pablo Marçal, né, fizeram isso com o Guilherme Boulos e com o Ricardo Nunes, né? A gente vê uma blindagem muito grande. Existem uma série de denúncias de obras superfaturadas, por exemplo, em São Paulo. Não há uma reportagem indo a fundo, né, sobre essa questão das licitações da obra em São Paulo e expondo esses esquemas. O caso da máfia das creches, por exemplo, que o Boulos sempre bate na tecla, é um assunto que ficou esquecido para a mídia corporativa durante as eleições, e isso chegou a ser explorado antes das eleições por essa mesma mídia, né? Parece que esse próprio setor da imprensa decidiu nas eleições falar, não vamos mais falar disso, né? Sendo que era um assunto que antes estampava reportagens. Por aí, diferentemente do que o Nunes diz, né? Há uma investigação, sim, da Polícia Federal sobre o caso, né? Ele cita um parecer do Ministério Público de alguns anos atrás, mas há uma investigação, sim, da Polícia Federal sobre isso, né? E a gente não vê essa atenção da imprensa como ela dá com relação a outros candidatos ou em outras eleições, né? Mas, enfim, ainda bem que a Fórum repercutiu esse caso e que teve a repercussão também de outros veículos da mídia alternativa, porque isso a gente não vai ver com certeza neste setor da imprensa, né? Muito legal. Muito legal. Hoje eu trouxe uma contribuição para o Fórum Mídias.
Separei especialmente para trazer para vocês. Acho que vocês vão gostar. Toda a comunidade vai gostar. Olha que interessante isso aqui. PagBank lidera a lista de reclamações ao Banco Central pelo segundo trimestre seguido. É o Banco da Folha de São Paulo, o Banco da Folha Frias. Eles são campeões de reclamações no Banco Central pelo segundo trimestre. E deve fechar o ano como líder de reclamações. Isso aí a Folha publicou, Mauro Lopes? Pois é, acho que o Mauro travou ali. Tá fechado esse microfone, Azenha. Voltou. Voltou. Tá, não, mas tá fechado, Azenha. Abre. Saiu na Folha isso, Paulo? Eu, quando trabalhava na Folha, o seu Frias já morreu. Pai do Otavinho também já morreu tragicamente com câncer. O seu Frias morreu bem velhinho, né? E hoje o homem forte lá, quem manda realmente é o Luiz Frias. Ele tinha uma granja enorme lá na região de São José dos Campos. Então, ele tinha... Hoje é o banco. Na época era a granja. Ele ganhava mais dinheiro com a granja do que com a Folha. E agora eles ganham mais dinheiro com o banco do que com a Folha. Então, era um terror. Toda vez que alguém precisava falar de frango na economia da Folha de São Paulo, era um pânico, porque teve mais de um demitido. Podia falar de ovos mexidos, por exemplo, Mauro Lopes. Isso aquele huevos rancheiros, acho que não podia. Não. Agora é isso, né? Agora, interessante, porque a gente vai vendo as articulações, né? Porque não é mais apenas um alinhamento ideológico, no caso da Folha. Eles são do sistema financeiro. Eles são, não é apenas a Folha de São Paulo, eles são ricos, são milionários, então eles estão alinhados ideologicamente com a Febraban e tal. Não, eles são da Febraban. Aliás, ô Mauro, isso é um tema um dia para a gente fazer no Fórum Mídias, viu? Que é como os bancos mandam na mídia brasileira hoje, né? Estadão, Folha. Assim, eles nunca controlaram tanto a mídia, os bancos, quanto controlam hoje no Brasil. Verdade. Todos eles. Eu nem sei, acho que é até bom esse assunto para dar uma olhada. Eu não sei se a família Marinho ainda tem aquele Banco Roma, ou ABC, Banco Roma. Eu acho que não, mas a gente vai fazer um programa sobre isso, né, Ivan? Vale a pena, seria bem interessante. Eles têm muito ganho no mercado financeiro, a Globo. Né? A Globo, Então, eles ganham, provavelmente, no mercado financeiro, uma boa parcela do dinheiro aplicando, etc. e tal. Teria que apurar melhor para poder... Camaradas, valeu. Ivan vai estar aqui no... Bom, Ivan vai estar, o Azenha também, o tempo inteiro na cobertura do sábado e domingo aí, da véspera e do segundo turno. O Ivan na redação, mas teremos a alegria de tê-lo aqui com a gente amanhã, a partir das 9h20, o Ivan passa por aqui. O Azenha não quer saber da gente, viu, Ivan? Ele não quer saber dos pobres, ele só vai lá. Você vai estar com o bolo, você vai acompanhar o bolo no fim de semana, Azenha? Como vai ser? Depende da minha saúde, na verdade, sabe? Eu espero que sim, mas eu preciso descansar um pouquinho, melhorar um pouquinho mais essa voz, né? Não dá para sair na chuva, por exemplo. E a previsão é chuva, né? Fim de semana inteiro. Aí. Então eu vou ter que ver se me recupero hoje, se completa a recuperação, porque eu vou fazer uma viagem longa daqui a pouco e não posso ficar e viajar doente, né? Então, sim. Se não for na rua, mas você vai estar provavelmente no horário da tarde e noite, né? Eu prefiro ir para a rua com o Boulos, né? Os eventos finais de sábado e acompanhar no domingo. Essa é a minha pretensão. Vamos ver se rola. Que eu acho que o público da Fórum também quer ver o que está acontecendo na rua, né? Claro. Legal. Então, boa recuperação para ti, Azenha. Ivan, até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau.